Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia frio. Ai, gelo. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje, dia 24 de junho de 2025, 21h07. Shalom, pastor. Estamos a... Deixa eu ver aqui. 635 dias para o término da geração da figueira. Shalom, Viviane. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Alberto. Hoje aqui tá gelado. Vontade de ter uma chaleirinha aqui do lado para ir tomando a coisa quente. Tá muito gelado. Hoje à tarde eu estava, não sei se alguém aí, se a Viviane, alguém assistiu a live do pastor José Maurício hoje. Alguém que tá aí assistiu a live dele? Deixa eu ver a temperatura aqui, como é que tá. Espera aí. Alguém assistiu a live do pastor José Maurício hoje à tarde? Pois é, eu fiquei assim muito impactada com a live dele. Como é que eu posso dizer? Fiquei pensando, né? Hoje ele estava nervoso. Ele estava nervoso hoje, bem nervoso. E por que ele estava nervoso, né? Deixa eu ver quantos graus nós estamos aqui. Agora nós estamos a 7 graus aqui. 7 graus nesse exato momento. Deixa eu ver aqui. Tá bem frio mesmo. Faz tempo que eu não sinto um frio desse. Graça e paz, Yasmine. Ai, a Val. Então, na live... Boa noite, Patrícia. Na live do pastor José Maurício, ele estava muito nervoso com a situação do Brasil, né? E mostrando, porque ele é professor, né? Professor de história, então ele sabe das coisas, né? Mostrando que o país já não é mais nosso, né? O país é chinês, né? Ah, tá, vocês duas, beleza. O nosso país já é chinês, né? Ele estava muito nervoso. E alguém falava assim, mas pastor, não adianta orar. Não, nós temos que orar. E realmente a gente tem que orar sim, orar para que Deus tenha misericórdia, né? Do povo. Misericórdia do povo. E eu fiquei ali meditando, né? Naquilo tudo que ele estava falando, e tudo que ele está falando é verdade. E ele ainda falou assim que o culpado disso tudo somos nós. As igrejas que, em vez de estarem clamando, estão fazendo festa. As igrejas que, em vez de estarem clamando, estão fazendo chás para as mulheres, estão fazendo passeatas, estão arrecadando muito dinheiro e não estão clamando, se vestindo de saco e cinza pela nossa nação, pelo povo do Brasil. E é verdade mesmo, a gente fica nervoso, né? É que eu já não fico mais, porque eu já pedi para Deus me blindar, né? Às vezes eu fico assim meio apavorada de ver certas coisas, mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, me ajuda a não incorporar a raiva, porque a gente já não pertence mais a esse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus, né? Nós pertencemos ao reino dos céus. Então, mas hoje eu fiquei assim, solidário com a brabeza dele, né? Ele muito bravo. Paz, doutora Ivânia, seja bem-vindo. Boa noite, Joelisa. E o verdadeiro homem de Deus, né?
o verdadeiro homem de Deus, ele tá vendo tudo isso daí, ele vê tudo isso daí e ele clama a Deus e se ele é líder, ele fica bravo, sim. Boa noite, Marisa. Eu já despertei há muitos anos, né? São praticamente 12 anos de despertamento. Já tive todas as sensações possíveis que vocês possam imaginar que uma pessoa pode ter. De revolta, de desespero, de medo. Já passei por tudo isso daí. Eu tive crises. Eu lembro quando Deus falou comigo. Eu tive uma crise que eu chorei um mês inteiro. Eu via tudo muito escuro, muito negro. Eu via o céu. Era cor de chumbo. Isso agora está mandando bastante para o Irã, pois é uma munição bem destruidora. Boa noite, Alexandre. Amém, seja bem-vinda, Simone. E nós estamos vendo aí, né, o nosso país dando as nossas riquezas, né, as nossas jazidas todas vendidas, né, para o pessoal do olhinho puxado. Mas Deus é poderoso. É nisso que eu creio. Eu creio no poder de Deus. Eu creio, irmãos. Paz do Senhor, Sara. Eu creio, meus irmãos, o seguinte. Que Deus pode arrasar a terra. E ninguém levar um nada daqui. Eles entram aqui e a terra vai ser arrasada. Vingança? Não, não é vingança. Não. É porque aqui é do povo de Deus. Entendeu? Que não vamos ganhar as pessoas com esses shows nas igrejas, sim com a pregação, exatamente. E ajudando os missionários, que muitos deles não têm condições de nada. Exatamente isso, pastor. Exatamente isso. Esse negócio de chá para as mulheres, chá para isso, almoço não sei das quantas. Gente, isso não é hora disso, é hora da igreja estar se vestindo de saco e cinza. Nos vestir, rasgar o nosso coração, é hora de nos arrependermos. É hora de colocar as nossas vidas em ordem. É hora daqueles que são líderes, como o pastor colocou aí para a igreja dele. Shalom, Sandra. Sabe, eu fico vendo aqui em Maringá mesmo, até desfile de moda tem nas igrejas, tá bom? Até desfile de moda tem comunidade aqui que faz, tá? Só para vocês terem ideia. Até desfile de moda tem aqui. É uma fortuna, né? Eles não estão preocupados que Jesus está voltando. Eles não estão preocupados em baixar a cabeça, sabe? E pregar a verdade, não. Eles estão preocupados com qual é o carro que eles vão comprar, qual que é isso que vai fazer, se a igreja está cheia, entendeu? Exatamente. Eu li isso, acho que ontem ou antes de ontem eu li sobre isso. Daí não é em Oséias, não, é um outro capítulo, se não me engano. Eu não me lembro agora. Mas eu acho que não é Oséias, não. Mas é que Deus tem pavor disso. Deus tem pavor desses cultos, né? Das músicas, das danças, das suas festas. Fala das suas festas. Que Deus não tem prazer nisso. Não tem. Irmãos, nós somos a igreja invisível de Cristo. E como igreja invisível, nós temos que lutar para acordar as virgens que estão dormindo nesses templos. Tem virgens dormindo, não são todos os templos, mas a maioria sim. Aí o pastor José Maurício falou sobre algumas igrejas, inclusive aquela de Camboriú, né? Aquele, né, os Gideões, né, de Camboriú. Nossa, o que ele falou foi tremendo. Escutem a live dele dessa tarde.
Isso, quem puder escutar a live do pastor José Maurício dessa tarde, olha, ele estava, como disse, na ira santa. Ele estava na ira santa. E eu passei o restante da tarde pensativa. Passei o restante da tarde pensativa em tudo aquilo que ele trouxe. E a gente sabe que realmente é, mas a gente vê um homem, né, um pastor dizendo o que ele falou a público, né, tanto da nação, e disse que os culpados de tudo isso somos nós, os crentes. Exatamente, os encontros são feitos para arrecadar. É isso mesmo, pastor. Boa noite, Graciele. São feitos para arrecadação, é para arrecadação que é feito, né? Você vê um pastor para pregar no Gideões, ele paga 50 mil reais para poder pregar lá. Porque quando ele prega lá, ele tem uma agenda já. Comecei agora há pouco, Graciele. Quando um pregador prega lá nos Gideões, ele lota a agenda dele, né? Tanto que é o gurizinho lá, né, que prega, né, com o trovão agora, tá indo lá. Mas é isso aí eu comecei a pensar, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Me veio na minha mente, né? Me veio na minha mente e comecei a meditar nisso. E a meditação que eu quero trazer aqui hoje, eu tô com um pouco de dor de cabeça por causa do frio aqui, eu não quis colocar meu gorrinho, aí começa a gelar a minha cabeça, mas meu gorro é uma situação crítica. Aqui tá muito gelado, mas vamos lá, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. Vamos no versículo 31 até o 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, você já parou para pensar? Quem pode te separar do amor de Cristo? Quem pode te separar do amor de Cristo? Será que você tem alguma coisa, ou eu tenho alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Será que tem aqui alguma coisa que pode te separar do amor de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, nós temos que estar firme com Cristo. Nada pode me separar do amor de Jesus, nada. Nada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Eu não sei você, mas eu, desde menina, na escola, sempre as professoras perguntavam, qual é a sua religião? Eu falava, eu sou crente. Quando eu falava assim, elas chegavam a olhar torto. Elas chegavam a olhar torto para mim, eu era a única crente. E as minhas amiguinhas do mesmo jeito. Elas só não olhavam mais torto para mim porque
o meu pai fazia conta na cantina para mim do colégio, então eu pagava lanche para todo mundo. Então ela só não olhava mais torto para mim porque eu era uma crente, porque eu sempre pagava lanche pro pessoal. Meu pai pagava no final do mês, né? Entendendo? Mas o que devemos fazer o mesmo que Neemias, Daniel e muitos outros, reconhecer o nosso pecado e do povo e suplicar o perdão e pregar, exatamente. Então, todo crente, ele é meio abandonado. Então, eu sempre aprendi a conviver de ser excluída da escola, ser excluída. Sempre eu estava sendo excluída. Tudo por quê? Porque eu era crente. As minhas amiguinhas, às vezes eu ia brincar na casa de alguma amiguinha vizinha, eu escutava a mãe falar assim, ai, não fala nada pra Ruth porque ela é crente. Deixa ela porque ela é crente, entendendo? A mãe dela não vai deixar porque ela é crente. Sempre assim. Então eu me acostumei a ser excluída porque eu era crente. Porque eu era crente. Sabe quando que foi começar a ser moda, a ser mais natural ser crente? Quando eu já estava com os meus 14 anos. Aí todo mundo queria ficar perto de quem era crente. Nessa época eu morava em Ribeirão Preto e lá tinha uma comunidade que chamava Casa de Cristo. E quem era da casa, quem frequentava a Casa de Cristo era muito aceito nos colégios e tudo mais. E eu, de vez em quando, minha mãe ia lá, frequentava lá. Foi aí que eu comecei a ser aceita, né? Porque eu era excluída. Por acaso, eu tive problema por isso? Não. Eu aprendi a viver assim. E hoje, eu estou vendo a mesma coisa acontecer. Quando você fala que Jesus está voltando, você é excluído. Minha vizinhança já nem para mais aqui. Já nem vem mais aqui na frente de casa. Até eu contar para vocês. Eu tenho dois verdureiros que passam aqui, né? Os dois são crentes. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com ele, porque ele não veio mais, o seu irmão Nelson. Mas o outro é um que eu não comprava a verdura dele, porque a verdura dele é mais cara. Mas quando foi esse ano, ele apareceu aqui, vendendo de novo. E eu escutei, a hora que ele passou, eu falei, ai meu Deus, esse cara, outra vez, a verdura dele é cara para danar. E eu escutei assim, compra a verdura dele, ele precisa ouvir falar que Jesus está voltando. E eu comecei a comprar a verdura dele, eu comecei a comprar, não muito compro, né? E quando foi, eu sempre falando para ele, eu sempre falo para ele, o Jesus está voltando, se prepara, ele é da congregação cristã no Brasil. E eles não falam muito essas coisas, quer dizer, eles não falam essas coisas lá, né? E quando foi agora, sexta-feira agora passada, ele veio, ele sempre chega no horário das 14h. Ele veio e falou assim, dona, a senhora já viu como que o mundo está de ponta cabeça, como o mundo está mudado? Falei, já, eu tenho te falado tanto que Jesus está voltando. Não, deixa esse negócio de Jesus voltar para lá. Eu estou perguntando para a senhora, se a senhora está vendo que as coisas estão diferentes. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, não tem como deixar a volta de Jesus. Porque o que está acontecendo no mundo é sinal que Jesus está voltando. Irmãos, ele não gostou. Ele sendo um crente, ele não gostou que eu falei que Jesus estava voltando. Porque eu reafirmei, falei, não tem como sair disso. Você pode querer, como é que diz, ir para outro caminho. Não, Jesus está voltando, por isso que isso está acontecendo. Shalom, Irene. Por isso está acontecendo. E eu fiquei chocada de ver ele falar, não, deixa isso para lá, eu estou falando com a senhora, as coisas estão acontecendo aqui agora. Eu falei, mas o que está acontecendo é a volta de Jesus. Ele saiu daqui bravo. Saiu bravo.
Mas eu vou avançar, porque ele quer que eu compre dele, não quer? Então, se ele quer que eu compre dele, ele vai ter que escutar sobre a volta de Jesus, entendeu? Posso estar excluída? A maioria dos meus vizinhos aqui não quer conversar comigo, porque eu falo. Eu aproveito qualquer deixa para avisar que Jesus está voltando. Tá entendendo? Qualquer deixa. Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, boa noite, Fatinha. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, irmão. Nós estamos sozinhos, estamos sendo rechaçados, repudiados, né? Não tem problema não. Nós vamos ser mais que vencedores. Sabe o que acontece? Nós somos as trombetas de Deus, nós somos os martelos de Noé. Nesse mundo aqui, nós somos os martelos dele. Você está dando umas batidas boas no seu martelo? Eu ando batendo bastante o meu. Olha o meu martelo, ele de vez em quando ele dá umas marteladas feias no povo aí, viu? Por isso que eles não gostam muito de mim. E tem crente que não gosta de mim, não. Tem crente que eu falo. Eu falo, mas não gosta. Os meus somos escolhidos exatamente pelos próprios crentes. Os meus irmãos, se eu começar a falar muito da volta de Jesus, cai todo mundo fora. Tem pavor. Eu não sei o que acontece, eu não entendo. Eu tenho tanta alegria de falar na volta de Jesus. Eu vivo isso 24 horas por dia. Não sei se eu sou fanática, né? Não sei se eu sou fanática, mas eu vivo a volta de Jesus 24 horas por dia na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu falo, será que vai dar tempo Jesus voltar? Será que vai dar tempo? Entendendo? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu vou ler de novo do versículo 35 para baixo. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, para quando as coisas ficarem ruins para a tua vida. Isso, Romanos, Joelma. Romanos 8. Exatamente, a diferença está em crer. Imagine se nós vivêssemos nesses países onde não se pode pregar o que é perseguição. Oremos por aqueles que estão nesses lugares sendo perseguidos exatamente. Agora veja bem uma coisa, quando a coisa começar a piorar da salvação, nós temos que entender que as coisas vão piorar. Não é que vai, elas vão. Mas nós temos que ter isso aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos mortos, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Bom dia, pastoração. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda.
nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, meus irmãos, se a gente pudesse, né? Se a gente pudesse estampar no nosso rosto a volta de Jesus, né? Se nós pudéssemos ser uma tela para que as pessoas vissem o que vai acontecer. Mas eles não querem. Eles não querem. E vou dizer para você, nem os crentes estão querendo. Mas a igreja invisível de Cristo, não. A igreja invisível de Cristo, ela luta todos os dias para que esse dia chegue depressa. A igreja invisível de Jesus, que está se levantando no poder e a unção do Espírito Santo, ela aguarda esse momento precioso. Todas as manhãs ela levanta, será que vai ser hoje? Você é assim? Eu sou. Eu levanto já assim, Senhor, será que é hoje? Me prepara. Não me deixa, não me abandona. Não me abandone. Não deixa eu pecar. Segura firme na minha mão, porque eu preciso de Ti. Todas as manhãs eu levanto para buscar do Senhor ser uma criatura pronta para estar diante dele. Mas eu estou vendo muitos que não querem saber de Jesus. Estão com a Bíblia debaixo do braço. Estão cantando louvores e têm medo de falar da volta de Jesus. Que tristeza. Que tristeza. Eu fico pensando, o que vai ser dessas pessoas? Será que elas vão acordar na última hora? Será que vai dar tempo de acordar? Né, pastoração? Será que vai dar tempo de acordar, minha irmã? Será que eles vão ter tempo de acordar e se preparar para o breve retorno de Jesus? Isso me choca, irmãos. Eu vejo gente que nasceu na igreja. A vida deles é só querer festa, é chá do pastor, é chá da pastora, é almoço dos jovens, é jantar dos namorados, jantar dos namorados. Meu Deus, uma data pagã. Uma data pagã. O povo está totalmente... Eles saíram já da dispersão, eles estão em outro lugar. Eu fico olhando jantar dos namorados. Que coisa. Não, sabe, não dá para conceber, não dá para conceber. Até que ponto nós vamos andar aparelhados com o mundo? Até que ponto eu vou andar na linha que o mundo anda? Entendeu? Exatamente. Quem acordou, acordou. Pode ser que muitos vão ter medo, mas não uma entrega total. Verdade, pastor, verdade. Por incrível que pareça, é desse jeito mesmo. Sabe por quê, irmã? A vida toda foram ensinados com o arrebatamento que os pastores falam. É festa junina nos templos, mas não é festa junina, né? É festa da pamonha, né? Não, festa do milho, festa da colheita, disfarçado de festa junina. Disfarçado de festa. Sabe aonde eu vi isso a primeira vez? Festa junina gosta. Sabe aonde eu vi isso a primeira vez? Eu quase caí de costa. Foi dentro da igreja adventista. Jesus na roça. Pois é. Foi dentro da igreja adventista. Eles fazem a festa da colheita lá, em julho. Aí um dia eu olhei aquilo, falei, peraí, isso aqui não é festa junina, não? Não, não é no mês de junho, é no mês de julho. É no mês de julho.
entendeu? É no mês de julho. Eu falei, qual que é a diferença de julho para junho? Não, é festa da colheita, não é festa junina. Aí também faziam festa de máscaras, festa de máscaras, festa da fantasia. E aí eram sinais, agora eu entendo os sinais que eles faziam lá. Sabe, eu fico assim, eu fico chocada. E eles estão no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, sem entender que estão pecando. Irmãos, o que será que vai acontecer com esse povo? Não quero nem pensar. Não quero nem pensar. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então vamos olhar. Se nós temos a sensação que estamos de pé, que eu creio que nós estamos de pé. Shalom, Luciana. Eu creio que nós estamos de pé. Eu creio. Vamos tomar cuidado conosco, para a gente não cair. Porque Satanás ele está bramando como leão para nos tragar. Ele está bramando como leão, para nos abocanhar. E nós precisamos estar firmes. O que nos separará do amor de Cristo? A boca do leão? Do que parece leão, mas não é? Não. Nem ele pode nos separar do amor de Cristo. O que é que vai nos fazer ficar firmes? Uma vida de arrependimento todos os dias. Uma vida de acordo com a palavra do Senhor. O que vai me fazer permanecer é uma vida no altar. Uma vida dedicada ao meu Deus. Uma vida dedicada à salvação das nossas almas. Uns orando pelos outros, para que não entreis em tentação. É duro, né, meus irmãos? É duro. Jesus está vindo aí, né? Tem um corinho que diz, né? Não vai tardar, Cristo irá voltar. Não vai tardar, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Pois é, meu irmão, nós queremos estar juntos para conversar com Jesus. Longas horas de conversa. Vocês já pararam para pensar como Jesus vai nos contar os momentos que nós passamos? Nós nem sabíamos que estavam passando por tribulações, por perigos. E ele vai falar, lembra daquele dia que você estava em tal lugar? Eu mandei o anjo para te buscar. Quanta história nós vamos ouvir. Vamos dar glória a Deus por isso. Vamos abastecer o nosso coração com o óleo santo da unção do Senhor Jesus. Vamos nos preparar, porque Cristo irá voltar. Vamos orar ao Senhor, clamar a face dele. Tá me dando muita dor de cabeça aqui. Devia ter colocado meu gorro, mas esqueci. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus que cuida do teu povo, um Deus que opera maravilhas no meio do teu povo. E eu te peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a estar firmes em ti, agarrados na orla do teu vestido.
para que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem ser conosco, vem nos dar, Senhor, a capacidade de olhar para a cruz de Jesus e nos agarrar ali, e nada que venha acontecer conosco venha nos separar do teu amor. Nem o desespero, nem a angústia, nem a tristeza, nem vendo o nosso país indo para a mão de outras pessoas, o nosso país sendo dilapidado, nem isso, Pai, seja motivo para nós largarmos da tua face. Eu te peço pela vida do pastor José Maurício, que ele estava tão nervoso hoje, tão nervoso, coitado. Eu te peço, Senhor, amansa o coração dele, mostra para ele, Pai, que não adianta mais, agora é tempo da gente nos apegar em Cristo. O que tinha que acontecer, vai acontecer, não tem, ninguém vai segurar. E nós precisamos estar firmes contigo. Pai, eu te peço pela vida da Laurita, lá do YouTube, da sua família. Pela vida da Ana Dourado também, lá do YouTube, que o Senhor guarde as tuas filhas em nome de Jesus. Te peço pela Ana Aguiar, pela sua mãe. Pela Valéria, sua família, pela Susan Schatz. E os problemas que ela está enfrentando, Pai, ameniza a dor dela em nome de Jesus. Te peço pela Marisa, pela Patrícia, pelo Paulo, lá em BH. Guarda eles, livra do mal. Prospera o caminho deles até a tua volta. Prepara o que eles têm de necessidade. Te peço pela Célia Regina, Senhor, que está lá em Portugal. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a Roberta. A Sandra Nunes, Pai, lá nos Estados Unidos, a Sandra Manfrinato, a Gabriela e o Gabriel, livra eles do mal, a Eunice, a Irivanes, os seus filhos, a Nayara Paiva, sua família, a Aline Milani, sua família, a Mônica Barra, sua família, Pai, a Renata Carneiro, a Clarinda, a Clarice, a Bruna Soares, a Josi, a doutora Ivânia, sua família, a Poliana, a Tassiana Donato e seus filhos, a Cleidiane, a sua família, a sua mãe, a Irene Lara, seu esposo, a Beth Borba, a sua família, a Crica, a Vanilda, Pai, guarda aquela criança que foi operada dos rins tão pequenininha, Senhor, guarda ela. Te peço pelo Charles, pela Leninha, guarda a família da Leninha debaixo das tuas asas, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, guarda as tuas filhas em nome de Jesus, pela Carol Cozen, Pai, com as suas crianças, livra do mal, pela Celeste, pela Estela, pela Mônica, a sua família, seus funcionários, pela Aline, pela Rosimeire, pela Jaque, suas crianças e sua família inteira, pela Viviane Peixoto, seu filho, pela Valmira, Pai, as meninas, o seu esposo, guarda, pela Aline Cristo, pela Sara, guarda a vida da tua filha em nome de Jesus, pela Fatinha, Senhor, guarda ela, Patrícia Venâncio, seu filho, a Edna, o Daniel e seus filhos, a Isabel, a Rose, a Larissa, guarda a Larissa, Pai, debaixo das tuas mãos, sua família por inteiro, Senhor, em nome de Jesus, pela Marta Valéria, pela sua filha, Raíssa, pela Arlinda, Pai, pela Maria Lucilene, pela Joelma, as crianças, pela Andréia Coelho, Andréia Medeiros, pela Andréia Brau e seu esposo, pelo Alberto, pela Cleide, pela Fernanda Bamin, sua família e seu primo, pelo pastor Luiz, pelo Denildo, pela Suzana e seu filho,
pela Aline, pela Osimira, pela Berenice, pelo Juliano, pela Meire, pelas crianças, Pai, pela Luciana, suas filhas, Senhor. Traz as meninas, Senhor, daquele lugar, em nome de Jesus eu te peço. Elas estão correndo perigo ali, Senhor, em nome de Jesus. Traz elas para o Brasil, em nome de Jesus, Pai. Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, guarda eles. Pelo pastor Vitor, pela pastoração. Abençoa teus servos, Pai, que têm feito a tua obra, em nome de Jesus. Pela Clara e a sua família, lá na França, pela Paula, pelo Pedro. Guarda esse casal debaixo das tuas asas. Te peço, Senhor, pelo teu povo na face da terra. Te peço pelas pessoas que estão nesse momento, Senhor, numa situação difícil. Esse frio que está avassalador. Que a tua mão de poder esteja sobre aqueles que só o Senhor sabe onde eles estão, sem condições para nada. Pai, eu te peço, nos 4 cantos da terra, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Prepara-nos para encontrar com o teu Filho nas nuvens. Nos ajuda, nos ajuda. Te agradeço por tudo, eu te louvo por tudo, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Amanhã, se tiver um frio assim, eu venho com o meu gorrinho, viu? É feinho, mas eu venho com ele. Vou ver se dá tempo de fazer um gorro amanhã de tarde. Para vir daqui à noite, se tiver muito frio, que hoje está demais da conta, está demais. Que Deus abençoe a todos aí. Fiquem firmes com Jesus. Vai valer a pena passar por tudo. Vai valer a pena. Não desistam de Cristo. Não desistam do Mestre. Em nome de Jesus, meus irmãos. Não desistam da salvação. Entendeu? Tá muito frio, tá muito frio. Eu tô com a minha cabeça fazendo assim. De tanto frio que tá aqui na sala, tá frio. Mas é isso aí. Fiquem na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.